O momento político do Estado e do país provocou uma instabilidade neste final de ano. O cientista político Rodrigo Gonzalez está conosco para nos ajudar a entender a conjuntura aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, a gente imagina a Praça da Matriz, está muito quente a situação e não estou falando do calor, estou falando de tudo que está acontecendo próximo à Assembleia Legislativa. Vamos começar analisando, né, a situação do Estado. Com o pacote, esse que está votando na Assembleia. Deixa eu até inserir aqui, para a gente ter uma ideia, para quem não pegou o começo do programa, extinção de fundações, né, prevê um corte de 1.000 funcionários, só com essas que foram extintas e outras já estão em debate, assim como a visão de que o Estado não deve ter o tamanho que tem hoje. Essa é a visão que está em jogo na Assembleia. Eu estava vendo antes o trailer daquele filme de animais. Sim. Que passou aqui, em que tinha uma cena que um personagem dizia: o bonde está no fundo do poço que a gente só tende a subir. Não, no Brasil nós continuamos cavando e afundando o poço. Sim, eu me lembro do ditado: nada é tão ruim que não possa piorar. O que o Estado está fazendo? O nosso Estado está numa situação desesperadora. Só que nós estamos, qual afogado, se debatendo e piorando a situação. Um caso concreto, digamos, da extinção de fundações, que foi votada hoje pela manhã, continua sendo votado outra parte dela. Nós estamos destruindo um patrimônio do Estado, que não é o patrimônio físico, não são os prédios que vão ser vendidos, é a experiência daquelas pessoas que trabalham nessas fundações. E isso dificilmente vai ter como se recuperar no curto e no médio prazo. Então, o Estado, desesperado para resolver essa situação, só piora essa situação. Sim. E eu fico pensando, digamos, como explicar a situação? 3 hipóteses. O Estado sabe o que está fazendo e vai dar certo, é a hipótese otimista do governo. O Estado sabe o que está fazendo, mas está de má fé, destruindo o Estado. É um pouco a hipótese de alguns movimentos sindicais. Eu ficarei no meio do caminho. O Estado não sabe o que está fazendo e está destruindo o Estado. Por quê? Porque no desespero de encontrar alguma solução, não pensa no que está fazendo e nas suas consequências. Sim. Eu vou com o Juremir Machado, o jornalista Juremir Machado, que diz que a história julgará o governo Sartori, pelo menos foi o que ele escreveu, né? Eu vou para análise política mesmo. A aprovação desses projetos de extinção de fundações mostra, então, que o governo tem base na Assembleia para fazer o que quiser. Foi um teste duro para a coesão da base aliada do governo e demonstrou que ele é capaz de arregimentar votos para qualquer votação. Eu diria que a votação da extinção das fundações é um teste, porque, embora ela seja extremamente importante para o Estado, no sentido de planejamento, de estrutura, de funcionamento, a maior parte delas era pouco conhecida da população. Ou seja, a FEE, a Cientec, são instituições que tinham um contato mais cotidiano do pessoal da área acadêmica, do pessoal da área de planejamento. Isso é um teste para o governo, talvez, para entrar numa seara mais complicada. Agora ele vai começar a falar em privatização da CE. Eu não duvidaria que na negociação com o governo federal apareça novamente a questão de privatização do Banrisul. Sim. Porque aí o governo do Estado pode dizer que não é culpa dele, é exigência do governo federal. Porque o Estado agora, para renegociar a dívida, não basta privatizar alguma coisinha, vai ter que privatizar o que o Ministério da Fazenda quiser que ele privatize. Sim. Ou não recebe o benefício e continua morrendo à míngua. É o que está se negociando lá em Brasília. E aí, dentro dessa ideia, já puxando para o federal, a gente pode dizer que tanto o Estado do Rio Grande do Sul quanto o governo federal estão aliados na ideia. Vamos para o campo das ideias agora, do Estado mínimo. Eu diria que o governo federal tem uma ideia de Estado mínimo do ponto de vista de racionalização, ou seja, a equipe econômica que governa o Brasil hoje realmente acredita no Estado mínimo. O governo do Estado do Rio Grande do Sul quer acreditar no Estado mínimo para poder se salvar. Não é um Estado mínimo de convicção, é um Estado mínimo de necessidade. Eu diria que se a administração do Estado tivesse condições de pensar melhor, talvez pensasse em outras alternativas. Sim. Mas, diante da situação de negociação, que o próprio governo deixou chegar nesse ponto, ou seja, é bom lembrar que nós estamos terminando agora, em final desse mês, 2 anos de governo, e agora que estão começando a se pensar em medidas mais radicais. Tinha que ter sido pensado há 2 anos atrás. Só que agora a pressão é enorme e a própria questão do Congresso Nacional ter tirado o corpo fora da definição de quais seriam as regras, dá mais poder ao Ministério da Fazenda para fazer exigências.
Nós estamos numa situação muito pior que estávamos, por exemplo, na metade dos anos 90, quando o governo Brito fez a renegociação atual, que ainda está vigente, da dívida e que criou, a longo prazo, a situação do Estado do Rio Grande do Sul, porque foi uma má negociação. Nós estamos hoje numa situação muito pior para negociar e provavelmente as exigências vão ser muito mais duras. Voltando agora lá para Brasília, essa negociação que está acontecendo, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos, isso vai ajudar efetivamente o governo ou parece esmola em determinado momento? Bom, depende de ajudar quem. O atual governo, sim. Por quê? Porque joga o problema para frente. Sim. Significa que esse governo consegue terminar o seu mandato com um alívio, eventualmente conseguindo pagar os funcionários, e dá um pequeno alívio, talvez, para tentar uma reeleição do mesmo bloco de partidos, fazendo um discurso de que salvou o Estado. Tem o primeiro ano do próximo mandato e aí a faca corta de novo, porque aí acaba ou seja, se nós não pensarmos no planejamento do Estado no sentido de recuperação da estrutura econômica do Estado, isso é um mero refresco, ou seja, digamos, uma espécie de salvação daquele tipo. Eu estou devendo no cheque especial. Sim. E aí eu pago com o cartão de crédito. Vai vencer ali mais adiante. Claro. Mas quando vencer, eu estou morto. Então, e aí gera um problema não só para o próximo governo do Estado, seja ele quem for, mas também para o governo federal, porque esses governadores vão voltar lá com esse problema que é no próximo mandato. o problema de jogar o problema para frente com renegociação sem enfrentar o problema em si. Só que é bom lembrar, isso aconteceu com a Argentina, que levou à quebra geral da Argentina em 2001. Ela foi sobrevivendo aos seus problemas de déficit, de má administração, com venda de patrimônio, durante o governo Menem, e quando chegou o governo de la Rúa, não tinha mais patrimônio para vender. Sim. O que nós estamos fazendo hoje é a sobrevivência pela venda do patrimônio. Sim. É mais ou menos como, digamos, mal comparando, o usuário de drogas que começa a roubar as coisas de casa para manter o vício. Claro, o DVD vai... e aí só que chega um ponto que a casa fica vazia. Não tem mais nada. E quando tem casa, né? Bom, denúncias de Caixa 2 na campanha de 2014. A gente pode esperar mudanças ainda em 2017 no governo federal? Eu diria que essa é uma das situações complicadas do Brasil hoje. Eu não arriscaria, digamos, uma previsão de quem vai compor o ministério ao longo do ano de 2017. Eu diria, arriscar que o presidente da República continuará é um pouquinho mais seguro, mas não é 100% seguro. Porque vai depender tudo de qual é o tamanho da explosão pública que vai haver a partir da negociação e da publicização total das negociações da denúncia da Lava Jato com a Odebrecht. Sim. Um pouco esse vazamento seletivo é um pouco balão de teste para saber onde é que a coisa chega. Mas se for a fundo e, por exemplo, se confirmar citações do presidente da República, citações de algumas das lideranças principais do Senado, fica difícil de tapar o sol com a peneira e dizer, não, mas aqui é diferente, aqui a doação era legal, a dos outros não é, mas a nossa era. Sim. O problema do Brasil é que nós estamos começando a ficar sem alternativas. Verdade. Nós já não temos a presidente. Se derrubar o vice, vai para o Congresso Nacional. Os nossos atuais ocupantes das presidências de ambas as casas não são os mais populares. Tudo bem, vai haver uma nova eleição no início do ano, o Renan deve sair, talvez o Rodrigo Maia permaneça, mas não são as pessoas mais populares para assumir o comando do país. Tem alguém no Congresso com credibilidade para assumir esse posto? Eu não vislumbro muito no momento. Bom. Então, o nosso cenário vai continuar sendo um cenário movido ao longo do ano e vai depender muito mais, digamos, dessa disputa Supremo Tribunal Federal e Congresso do que propriamente, talvez, até de qualquer coisa que o Temer possa fazer sozinho. Bom, pelo que eu entendi, professor, não está nas mãos do povo, se é que teve algum dia nas mãos do povo, mas 2017 muito menos. Vão passar pelos poderes. Poderia ter estado na mão do povo agora até 31 de dezembro. Sim. Porque se essa crise tivesse se desenrolado ainda este ano, um afastamento do Temer levaria a convocação de eleições antecipadas. Sim.
No caso de haver um possível afastamento, alguma discussão nesse sentido no ano que vem, é o Congresso Nacional que resolve. Então, o Congresso pode eleger um novo presidente interino, que provavelmente, numa situação dessa, sairia de alguém da classe política atual, ou seja, provavelmente um senador. Os governadores não estão assim muito com a bola toda para serem chamados. Excepcionalmente, talvez algum ex-ministro do Supremo que esteja mais ou menos se ensaiando, mas nós não estamos hoje, digamos, mais ou menos como alguns clubes gaúchos, com grandes ídolos à disposição para salvar o país. Nem alguns voltando para salvar, né? Mas, enfim. Professor, a gente no final do ano sempre recebe, nós não, mas outras emissoras recebem, né, futurologistas que fazem previsões. A gente tentou aqui fazer com a ciência política. Veremos o que 2017 nos traz. Se eu fosse um futurologista, eu posso fazer aquele tipo de previsão. Alguma personalidade importante vai perder o cargo no ano que vem e o juiz Sérgio Moro vai condenar um político importante desse país. Isso é certo. Professor, olha, que prazer receber e mesmo em tempos difíceis a gente conservar o bom humor nesse final de ano. Seja sempre bem-vindo e até o próximo encontro. Por favor, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, professor. Obrigado.